Randolfo Rodrigues. Deixa eu chamar então agora Isabel Mega, que acompanhou toda essa cerimônia, está no plenário da Câmara nesse momento, onde foi realizada toda essa cerimônia. E Mega, você até destacou para a gente aqui a questão da fala de Davi Alcolumbre sobre dizer que não se pode estimular os extremismos, né? Gostaria que você destacasse então um pouco desse trecho. Sabe que esse foi o único trecho em que houve aplausos aqui no plenário da Câmara dos Deputados, viu, Débora? Em todos os outros discursos, na leitura da mensagem do presidente Lula, as pessoas aqui dentro do plenário estavam bem alheias, viu? Os parlamentares no celular, conversando entre si, tirando fotos, mas no discurso de Davi Alcolumbre um pouquinho mais de atenção e com esse trecho específico, uma fala de combate aos extremismos, um tímido aplauso aqui de parte do plenário. O plenário não estava tão cheio assim, tinha cadeiras vazias, muitos parlamentares de pé, mas ainda assim, ouso dizer que a gente está bem longe daquele quórum máximo de 513 deputados e 81 senadores. O que dá para destacar, em resumo, dessas falas de Davi Alcolumbre e de Hugo Motta? Os dois deram um recado em comum com palavras diferentes, uma defesa das prerrogativas do Legislativo. Isso é recado para o Supremo, isso é recado para o Palácio do Planalto. Hugo Motta falou expressamente sobre aquela noção que os parlamentares defendem muito, que eles têm de destinação de emendas parlamentares aos rincões do Brasil. Ali é uma defesa muito clara do que eles entendem como uma prerrogativa dos parlamentares, sendo que houve muita crítica sobre o tipo de destinação, com diversos casos que caíram na mídia de destinação de emendas para determinadas áreas, sem atender muitos critérios. Tanto é que depois o Supremo Tribunal Federal foi para cima cobrando critérios. E critérios, inclusive, não só de destinação, mas também todo um rito de transparência para a execução dessas emendas parlamentares. Então, o Hugo Motta é muito expresso nessa defesa que ele faz das emendas parlamentares. Davi Alcolumbre não precisou falar de emendas, mas o recado dele está ali também, quando ele fala de defesa das prerrogativas dos parlamentares, das prerrogativas do Congresso Nacional, ele também está falando nas entrelinhas sobre as emendas parlamentares. E esse recado de paz, viu, Débora, que ele manda, né, de que é preciso paz entre os poderes, ele cita a palavra paz, ele repete isso 2 vezes, faz questão de dar essa ênfase durante a leitura do discurso. Ali tem um pouco de recado também para o presidente Lula, porque, afinal de contas, não custa a gente lembrar o final do ano passado, como foi conflituoso, com vários atritos entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e próprias lideranças do governo Lula. Terminou o ano brigado com Jacques Wagner, não atendia mais telefone do líder do governo no Senado, que é o principal articulador do presidente da República no Senado Federal. Então, esse recado de paz vem um pouco também numa espécie de ironia para o Palácio do Planalto, porque ficou muito uma pecha de que Davi Alcolumbre ficou ressentido depois da não indicação de Rodrigo Pacheco, dificultou a vida de Jorge Messias, tanto é que se adiou a análise sobre a indicação do advogado-geral da União para o Supremo Tribunal Federal de 2025 para 2026. Tendência é que depois do Carnaval eles possam entrar nisso, fazer essa sabatina, e hoje um clima bem mais favorável à aprovação do nome de Jorge Messias. Mas ficou um recado nas entrelinhas também de paz, que também tem uma destinação para o Palácio do Planalto, depois dessa torta de climão, digamos assim, entre os poderes, um distanciamento que Lula tentou corrigir ao final do ano, ali na semana do Natal, encontrando com Davi Alcolumbre, no início desse ano também. Os auxiliares do presidente Lula disparam a mensagem de que as coisas estão bem mais resolvidas, bem menos conflituosas com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, isso também
é bem marcante. E fica uma defesa das prerrogativas no quesito Supremo Tribunal Federal em relação àquilo que o Congresso Nacional pode evocar a qualquer momento, porque por diversas vezes o Supremo é acusado de legislar também. Aí o Congresso Nacional tem um arsenal aqui, tem uma pauta que acaba restringindo um pouco, se avança, a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, os cerceamentos de decisões individuais, as chamadas decisões monocráticas e por aí vai. E só para concluir o recado sobre o Messias também, que eu achei importante, é que lembra muito algo que a gente ouvia muito no bastidor, quando a gente ouvia o seguinte: Davi Alcolumbre e por meio de pessoas próximas, de parlamentares próximos, mandavam um recado. Bom, se a prerrogativa do presidente Lula é enviar o nome do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, a nossa prerrogativa é receber ou rejeitar, aceitar ou rejeitar. Então, ali fica nas entrelinhas também um pouco desses recados entre os poderes. Vocês viram que o presidente Lula, na mensagem presidencial, só foi dar o recado mesmo das pautas prioritárias no final. O discurso quase que todo lido aqui da mensagem presidencial foi de balanço de 2025 com defesa do governo. Mas no final eles colocaram aquelas prioridades que a gente já vinha colocando aqui no ar também com toda a nossa equipe. Muito obrigada, Isabel Mega, falando conosco ao vivo do plenário do Congresso, da Câmara dos Deputados. Obrigada, Bel.